professores, tudo bem com vocês? Chegamos ao último módulo, módulo 8, para ler, ver e ouvir. Não necessariamente para relaxar, mas com certeza para ter bastante referência interessante para trabalhar tanto em sala de aula ou até mesmo para um conhecimento específico para vocês. E eu quero que vocês pensem que agora é o momento de refletir sobre tudo que vocês fizeram até agora, só que junto com algumas imagens, algumas fotografias, algumas referências musicais, alguns filmes, eu especialmente vou fazer leitura de imagens com vocês. A ideia é que não seja algo pesado, mas que com certeza auxilie no trabalho dentro da sala de aula, ou até mesmo para quem não tem muita entrada nas artes visuais, que é a primeira parte da nossa apostila. É interessante, num mundo como o nosso, com tantas imagens, também trabalhar com imagens, fazer a leitura dessas imagens, ver quais se conectam, quem influenciou o que é interessante de trazer para a sala de aula, coisas que talvez não estejam rodando tanto por aí. Eu espero que vocês gostem, que o curso tenha sido muito legal para vocês e que nesse momento vocês tenham um prazer de talvez conhecer um novo universo. A arte é o que faz a vida ser mais interessante que a arte. É com essa frase do artista Robert Filiu que a gente começa o módulo 8 para ler, ver e ouvir, da apostila Emergências Epidemiológicas e Mobilidade Humana. Inicialmente, a gente pode ver uma imagem do artista brasileiro Eduardo Cobra, um muralista muito influenciado pelo grafite, que já foi grafiteiro e hoje se considera um artista de rua mais voltado para a arte do mural, que pintou recentemente essa imagem que a gente pode ver, Coexistência, na qual vemos crianças de diversas religiões, possivelmente de diversas também regiões do mundo, que têm em comum o fato não só de serem crianças, mas também de estarem vivendo esse momento, que é do coronavírus, da Covid-19. É interessante pensar que a obra ela traz dentro de si significados ainda mais profundos do que simplesmente crianças que vivem no período do coronavírus, mas é também saber que todos, independente da sua cultura, da sua religião, da sua cor, serão atingidos por essa pandemia, e foram, de fato, né? Muito embora tenham questões mais específicas de cada país que também determinam quais raças, culturas e pessoas de determinada religião que vão morrer mais ou menos. No início da pandemia, a gente não discutia muito isso, porém, vendo os resultados do coronavírus no Brasil, por exemplo, é percebido que existe uma característica diferente de outros países desenvolvidos que aconteceu no Brasil é que pessoas negras e pobres foram mais atingidas pelo coronavírus. A proposta para esse módulo é que seja possível fazermos leituras de imagem sem que necessariamente a gente saiba tudo sobre o artista, sobre arte. É para que nós, professores, possamos trabalhar com o visual, com os alunos, de forma que isso possa acrescentar a visualidade das questões atuais ao conhecimento dos alunos. Então, é um exercício de leitura de imagem que a gente vai fazer. Não se preocupem em ter profundidade no que a gente vai ver agora, porque o importante é que a gente sinta o que essas imagens podem trazer para a gente de referência, de conhecimento e de sentimento também. É como se fosse uma visita no museu. Para quem leu a apostila, na primeira parte é citado o nome de alguns artistas que usam a performance dentro do seu trabalho para incluir na musicalidade. Uma dessas artistas é a Björk, que você pode ver na imagem da fotografia de 2017. Björk é uma artista da Islândia que trabalha muito com questões performáticas, muito influenciada pela moda. É uma artista que foi marcada pela sua excentricidade, mas principalmente por ser muito influenciada pela arte visual. Do outro lado, a gente vê uma pintura de uma artista espanhola que foi exilada para o México
no período da Revolução Espanhola, que pintou este quadro surrealista chamado O Labrador, e o nome da artista é Remedios Varo. Essa artista, embora não seja conhecida do grande público, é de grande importância para esse estilo de pintura da época, mais voltado para a questão onírica, do sonho, da imaginação. Então, não necessariamente é uma imagem realista, muito embora tenha figura. O que eu quero que a gente faça aqui é um exercício de olhar as duas imagens e perceber se elas podem ter alguma conexão. Isso é um exercício de pensamento livre de leitura de imagem. No início da apostila, a gente pode ver algumas imagens do período da Peste Negra, que foi desde o século XVI até o século XX. Na apostila, temos registros de outras pinturas. Aqui vemos, do lado direito, uma imagem de Michel Serre, uma pintura, na qual vemos pessoas no chão, provavelmente vítimas da peste negra, amontoadas, uma do lado da outra. Algumas pessoas, possíveis agentes de saúde ou não, só pessoas que estão recolhendo o corpo, tirando os enfermos da frente ou amontoando eles. Isso é um registro muito interessante para pensar a questão da higiene da época, né? É sabido que a Europa demorou um pouco para que pudesse começar a ter um saneamento básico, uma higiene pessoal mais adequada. E sabe-se que isso também, a higiene e o novo comportamento do povo europeu, principalmente do sul da Europa, se dá também por conta das migrações dos povos mouros que foram até lá e mostraram que uma das formas de combate à doença era a higiene. Então aqui a gente vê o registro de como isso não era um cuidado muito específico. Obviamente que muita gente acabou contaminada e morta. Então esse pintor registra o horror daquela época da peste negra. Ao lado dessa pintura, temos outra imagem já do século XIX para o século XX, de Arnold Böcklin, de 1898. A imagem nos remete a artistas surrealistas. Acima, a gente vê uma pessoa, ou a peste, passando por cima de uma cidade. É a imagem da peste negra, deixando os rastros de morte. Essas duas imagens diz respeito à mesma pandemia, mas a gente pode perceber que há diferenças muito grandes da forma como isso é relatado. De um lado, há um elemento mais realista, você vê as pessoas, elas não têm características que são anormais à figura humana. Do outro lado, na pintura mais surrealista, ficam elementos da imaginação, que não necessariamente dizem respeito à realidade, mas mais como um sentimento de como foi a passagem dessa doença na humanidade. Então, a arte pode ser também mediador de sensações, não necessariamente figuração da realidade. Aqui nós temos duas imagens de artistas que viveram principalmente na década de 80, artistas pop, no caso do Keith Haring, artista norte-americano, e outro artista já brasileiro da declarada geração 80, de artistas novos que estavam trazendo elemento da pintura muito fortemente, né, da tela, de volta nas discussões da arte brasileira. Depois da década de 70, uma década em que muitos artistas não necessariamente usavam materiais comercializados, também muito relacionado ao período da ditadura militar. Então essa geração de 80, da qual Leonilson fazia parte, tinha muita relação com esse retorno da pintura, do uso da tela. Ambos foram artistas com grande notoriedade de sua época. Keith Haring era um artista pop, as imagens dele eram possíveis de ver em vários lugares. Além de ser amigo de artistas como a Madonna, grande artista mainstream da época, que inclusive gravou uma música na década de 90 em homenagem ao seu amigo que já tinha sido morto pelo vírus da AIDS, chamada In This Life. Ele tinha uma linguagem pop, como a gente pode ver, que podia se transformar também em pôster, para divertir jovens sobre a questão deste vírus.
Na época, houveram muitas campanhas de uso de preservativo para que pudesse barrar o vírus. E não é diferente no pôster. A gente pode ler ali sobre AIDS, falando sobre fatos, um guia para adolescentes. É importante pensar que houveram muitas campanhas contra a AIDS, tanto no final dos anos 80 quanto nos anos 90. O que a gente pode questionar, usando as imagens de Keith Haring e até mesmo de Leonilson, é por que pararam as campanhas contra esse tipo de vírus no mundo, sendo que ele continua existindo e atualmente até crescendo seu contágio entre os jovens, que muitas vezes deixam de usar a camisinha por achar que isso é bobeira. A arte como mediador de campanhas de conscientização, que foi o que aconteceu. Vocês já pararam para pensar se é possível fazer uma divulgação de qualquer coisa sem imagem, sem um desenho legal, sem uma arte, um design interessante? Como seria o mundo sem arte? Sem nada para olhar para o lado e atrair sua atenção? Que mundo seria esse? Pensando nos registros e o que eles podem nos trazer de tons de realidade, podemos ver essa imagem, essa pintura de Johann Moritz Rugendras, do século XIX, em que, de certa forma, há uma imagem idealizada de como eram os transatlânticos da África vindos para o Brasil. Vemos pessoas com corpos fortes, deitadas, sentadas, sim, de certa forma, amontoadas, mas com uma fisionomia saudável. No entanto, olhando a imagem de baixo, uma gravura chamada Plano e Seções de um Navio Negreiro, de James Phillips, vemos como era de fato esses trajetos do continente africano no Atlântico para a chegada no Brasil ou, mais especialmente, no caso de James Phillips, na América do Norte. Esses pontos desenhados são os corpos dos escravizados que vinham obrigados de seu continente até o continente americano. A verdade é que nem todos sobreviviam a esse trajeto. A falta de higiene, o contato com outras pessoas que às vezes tinham doenças, faziam que muitos fossem mortos ao longo deste trajeto, que não aguentassem, que ficassem doentes. Assim que uma pessoa era encontrada morta, o seu corpo era jogado no mar. Isso é importante de pensar também que a história dessas pessoas que foram obrigadas a vir para outro continente não tem só relação com o que aconteceu com elas na Terra, mas também com os corpos que foram esquecidos no oceano, no trajeto de vinda até aqui, para que eles fossem escravizados e trabalhassem na construção das nações. É interessante pensar na similaridade das questões históricas com as questões contemporâneas. Como é o trajeto de imigrantes que saem de seus países por alguma questão, seja de guerra, de perseguição? Qual é a alternativa para sair de seus países? De que jeito eles saem? Ao lado vemos uma imagem do videoclipe da M.I.A., artista de origem do Sri Lanka que hoje vive na Inglaterra, num vídeo chamado Borders. Na tradução, pode ser entendido como fronteiras. Esse clipe mostra um pouco da dureza do trajeto dessas pessoas que são obrigadas a sair de seus países, por qualquer razão que seja, principalmente por questões de guerra, em alto mar, muitas vezes sem nenhuma segurança e sem nenhuma garantia de que vai chegar vivo do outro lado. É interessante olhar essas três imagens em conjunto e pensar se há algo em comum entre elas. Mona Hatoum é uma artista palestina que hoje vive em Londres e está atualmente na Inglaterra, porque no período em que vivia no Líbano como refugiada palestina, iniciou a guerra civil deste país, o que fez Hatoum permanecer em Londres. A artista usa muitos elementos que lembram questões de guerra, geopolíticas, de conflitos mundiais. Não só por ter uma identidade dos pais palestinos, mas também pensando sobre o lugar ou não lugar dela. Vamos pensar na frase
que está localizada do lado esquerdo da tela de vocês. Muitas vezes me perguntam a mesma coisa. O que em seu trabalho vem de sua própria cultura? Mona Hatoum explica. Como se eu tivesse uma receita e pudesse realmente isolar o ingrediente árabe, o ingrediente feminino, o ingrediente palestino. As pessoas muitas vezes esperam definições organizadas de alteridade, como se a identidade fosse algo fixo e facilmente definível. A artista Mona Hatoum fala sobre a necessidade que muitos críticos ou até mesmo pensadores, curadores de arte querem refletir em cima de uma artista que sim, é oriental, mas que no entanto não necessariamente reflete na sua obra um espaço geográfico unicamente, como a gente pode ver em Road 2, uma obra em que a artista redesenha rotas, trajetos no mapa da América do Norte e Central. É interessante pensar que ela, como uma artista histórica refugiada palestina, que teve que sair do seu então país de nascimento, Líbano, e que hoje mora em Londres, a ideia de trânsito, a ideia de várias localidades. Por que uma pessoa deve permanecer em um só lugar? Ou por que as pessoas viajam por necessidade, porque querem? Existe história da humanidade sem história de migrações? Ao lado vemos uma imagem que também está na apostila, que resgata um símbolo cultural palestino chamado kufia, que é um lenço que unifica a ideia de nacional. É como se fosse uma bandeira palestina, só que se usa no pescoço. A artista traz esse elemento com pedaços de fios de cabelo, que pode ser entendido também como os fios de cabelo dela, pensando que o fio de cabelo é um dos elementos do corpo humano que não desaparece depois da morte, até mesmo quando o corpo já lá não existe mais. Podemos pensar que aqui ela diz de um símbolo nacional e uma parte deste corpo do símbolo que não vai desaparecer. A Palestina hoje sofre com ocupações por parte do Estado de Israel, que redesenha a geografia do país e apaga o histórico de povos que estiveram lá antes da independência de 1948, logo após a Segunda Guerra Mundial. Os povos palestinos foram expulsos de sua terra natal. Então, a questão do trajeto, das viagens e da mobilidade faz parte da vida dela. Muito embora, se nós não estivéssemos ouvindo neste momento uma explicação, essas obras poderiam ser dificilmente interpretadas. É interessante pensar que a arte ela não se limita àquilo que é figurativo, àquilo que a gente pode perceber logo de primeira. A arte também demanda conceitos, demanda pensamento, demanda crítica, demanda aprofundamento. Voltamos ao primeiro slide para pensar novamente sobre essa frase de Robert Filiu. Arte é o que faz a vida ser mais interessante que a arte. Vamos parar para pensar um pouco. Se hoje a gente acorda e não existe mais desenho, não existe mais pintura, não existe mais o design que a gente vê nos computadores, nos celulares, não existe mais a música, não existe mais a performance, não existe mais os desenhos das roupas que os estilistas fazem, não existe mais a moda. O que seria a humanidade? Então, o que nos torna humanos? O que nos unifica de alguma forma? Mesmo que a linguagem artística seja muito diferente, ela não é uma linguagem artística? O que seria da vida sem a arte? A arte é o que faz a vida ser mais interessante que a arte. A arte sozinha não existe. A arte ela existe porque a vida. Professores, como parte complementar deste módulo, vamos trazer para vocês uns vídeos de dois artistas, ambos em situação de migração. Um deles é o Alex Fleming, um artista brasileiro que há 30 anos vive em Berlim. É um artista com grande notoriedade nacional e também internacional. A gente pode ver algumas obras públicas dele, como por exemplo as que estão no metrô Sumaré, os rostos de várias etnias que vivem na cidade de São Paulo, cidade cosmopolita. Isso é uma das obras dele.
No vídeo que a gente vai ver, ele vai explicar um pouco sobre o processo criativo dele e qual o papel da arte e da cultura numa sociedade como a nossa. Também teremos um vídeo de um artista que, ao contrário do Alex Fleming, saiu de seu país. O nome dele é Shambui Veto. É um artista do Congo, da República Democrática do Congo. Ele também traz elementos das artes visuais, mas também da performance. Iremos ver algumas imagens e também um pequeno depoimento do artista. Convido vocês também a ouvirem o podcast com a cantora Ola Zaher, uma artista palestina nascida na Síria, que hoje vive no Brasil. Ela é cantora e iniciou sua carreira no país. Ela não exercia de forma profissional a música no seu país de origem, começou aqui. Temos alguns vídeos também que vocês podem ver imagens dela cantando com alguns depoimentos. Espero que tenha sido tudo muito bacana, que vocês possam experimentar as artes, tanto visuais, quanto performáticas, quanto musicais, literárias, aqui com a gente. Até mais, pessoal!